Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais no Público e na TSF. O nosso convidado de hoje é o historiador de ciência Henrique Leitão. Ele é licenciado e doutorado em Física pela Universidade de Lisboa e a partir de 2000 passou a dedicar-se à história da ciência. Atualmente ele é investigador principal no Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, que inclui investigadores das Universidades de Lisboa e Nova de Lisboa. Os seus interesses de investigação estão centrados na história da ciência nos séculos XVI e XVII, com interesse especial pela cosmografia, cartografia e matemática. Foi comissário científico de várias exposições, incluindo a muito visitada 360 Ciência Descoberta, patente na Fundação Carlos Gulbenkian em 2013. Ele é co-editor das obras completas de Pedro Nunes, um matemático português. Tem mais de 20 livros publicados. O mais recente saído este ano é A Longitude do Mundo, Viagens Oceânicas, Cosmografia, Matemática e a Construção de uma Terra Global, em coautoria com José Maria Moreno Madrid, na imprensa nacional. Entre outras distinções, recebeu o Prémio Pessoa, em 2014, é pró-reitor da Universidade de Lisboa, tendo a seu cargo a imprensa da Universidade de Lisboa. Dirige a Biblioteca da Academia de Ciências de Lisboa. Bem-vindo, Henrique. Muito obrigado pelo convite. Muito boa tarde a todos. Olá, Henrique. O David já disse, começaste na Física e instalaste armas e bagagens na História da Ciência. Conta-nos um pouco das tuas motivações, do teu percurso académico, porque é primeiro a Física e depois a História da Ciência. Bem, isto é a maneira mais desinteressante de começar o programa, porque falar sobre mim, quer dizer, não... Mas... Nós costumamos fazer isso com todos os convidados. Bom. Começamos sempre a tentar ver de onde é que eles vêm. Eu, portanto, sempre gostei e ainda hoje gosto muito de ciência. Mas se tivesse que definir, talvez o centro dos meus interesses intelectuais sempre foi a ciência, e desde muito novo. E, portanto, ir para a Física foi uma coisa mais ou menos normal. Posso explicar os vários episódios que me levaram à Física, mas são muito comuns às pessoas. Uma certa facilidade com a matemática, um gosto pelo aquilo que estava a acontecer em Física. Na altura não tinhas interesse por História? Tinha algum, porque a minha mãe é professora de História no ensino secundário, portanto o assunto da História era muito... E a minha mãe estudou mais tarde. Havia História lá em casa? Falava-se muito de História, portanto, e havia muitos livros de História e comentava-se muito... E eu gostava como interesse geral, mas não pensava de maneira nenhuma em fazer. A única alternativa, a certa altura, era a filosofia. Entre Física e filosofia ainda hesitei um pouco, mas depois, quando cheguei aos últimos anos finais do ensino secundário, ficou claro que queria fazer alguma coisa, e depois não sabia se seria uma engenharia. E depois tenho um episódio engraçado. Conheci uma pessoa casualmente e me disse: mas porquê é que vais para a engenharia se gostas de Física? Há uma coisa chamada curso de Física que eu não sabia e inscrevi. E depois fiz um curso de Física. Até o doutoramento em matéria condensada. Exatamente, matéria condensada. Física teórica, porque eu de facto não tenho habilidade para a parte experimental, é preciso ter um conjunto de skills que eu não tenho, e rapidamente isso ficou muito, muito claro. Somos dois, Henrique. E Física teórica porque me fui apaixonado cada vez mais por aquilo. E, quer dizer, todas as pessoas que estudaram Física a sério sabem que há capítulos da Física que são absolutamente deslumbrantes. Uma pessoa pode perder-se horas e horas a estudar. A Física é uma coisa muito bonita. É uma coisa muito bonita. Há cursos, há coisas... O David está aqui a olhar para nós. Não sei se ele percebe o que estamos a mas dizer. Mecânica analítica, Carlos, não é? Um curso de Mecânica analítica bem dado é uma coisa maravilhosa. Pois a transição para a mecânica quântica é fascinante, etc. O Einstein, não é? É a relatividade. Portanto, tudo aquilo mexeu umas medidas. Depois tinhas as medidas cheias. Não, depois o que aconteceu foi quando... Há uma diferença entre estudar Física, ou como qualquer ciência, ou ter que fazer trabalho original nessa ciência. Isto é uma grande diferença. Porque uma pessoa, quando está a estudar uma disciplina científica, de certa maneira está a olhar ainda de certa maneira de fora, porque está a ver o que foi feito, etc. Não é? E está a aprender. Mas depois há um salto em que a pessoa tem que começar a contribuir. E o que acontece é que na investigação os problemas são incrivelmente focados, incrivelmente específicos. São miudinhos. E o que me aconteceu a mim foi que havia trabalhos que eu tinha que fazer em Física teórica que eram meses e meses de cálculos para corrigir pequeninas coisas, não é? Corrigir umas casas decimais, etc. E, portanto, a certa altura,
comecei a gostar de mais coisas, a precisar para compensar intelectualmente, digamos assim, de outras coisas, e no meu caso foi, porque tenho este hobby, foi as línguas. Então decidi começar a estudar línguas, então estudar línguas antigas, latim e grego, comecei a estudar línguas antigas, que tem uma proximidade muito, para quem gosta de matemática e de puzzles, gosta de línguas antigas, porque tem, sobretudo o caso do latim e grego, e pronto, e depois comecei a estudar, e depois arranjei um professor privado, mas era uma coisa que fazia, mas absolutamente como hobby, não é? Absolutamente como hobby, não é? E depois o que aconteceu rapidamente, é que tinha uma formação em matemática avançada, como qualquer físico teórico, e tinha os conhecimentos suficientes de latim. Eu não sou de maneira nenhuma um latinista expert, mas bem o latim. Mas o latim técnico, consigo trabalhar com o latim, digamos, é como o português da matemática, é um português simples, não é literário. O latim da matemática, da astronomia, é um latim, tem que se aprender as tecnicalidades, mas depois não é muito, muito difícil, não é? E então eu consegui começar a trabalhar com aqueles textos, e então digamos, comecei a ficar progressivamente apaixonado. Havia textos por descobrir, não é? Havia muita coisa por descobrir, etc. Mas depois, se tenho mais um minuto para explicar esta, e depois terminamos a parte autobiográfica, a revelação foi de facto quando, já tinha escrito umas coisas, uns paperzinhos aqui e ali, quando fui ao Pedro Nunes. Porquê? E aqui a minha dúvida, a minha pergunta era esta. O que é isso de ir ao Pedro Nunes? Eu tinha ouvido falar imenso de Pedro Nunes, mas nunca tinha estudado, não é? E a certa altura disse, bom, deixa cá ver se este fulano, Pedro Nunes, valia mesmo alguma coisa. Então fui ver alguns dos livros dele, sobretudo um primeiro livro que ele escreveu. Em latim, não é? Esse estava em português, são os tratados náuticos que vêm no primeiro volume do chamado Tratado da Esfera. E o que sucedeu foi mesmo perturbador. Foi que eu abri aquilo, comecei a ler e fiquei absolutamente fascinado, com um fascínio que é o igual àquele que qualquer pessoa que estudou uma disciplina avançada de física tem quando lê um paper ou um artigo de um grande físico. Quando a gente sente a marca, a pata do leão, hein? Quando a gente sente a marca de um nível superior. E isto acontece quando a gente faz física, quando eu estudava umas coisas na minha disciplina, eu lia os papers habituais e depois de repente os gurus do campo, os grandes, entravam e a gente lia aqueles artigos e dizia, mas esta gente percebe disto, não é? Estes jogam outro nível. Há aqui uma profundidade de compreensão, meu Deus, como é que a gente chega lá? Isto sente. O que me sucedeu é que eu ia isto com um autor que tinha 500 anos. E isto é muito perturbador. Uma pessoa ler um texto que foi escrito em 1537 e ter a mesma sensação. Epá, que novidade e que compreensão. Então eu fiquei ao mesmo tempo perturbado e fascinado com esta figura. Entraste no mundo do século XVI. Eu tenho que ler este tipo com atenção. Tenho mesmo que ler este tipo com atenção. E pronto, e descobriste o Pedro Nunes e deste-nos o Pedro Nunes. E o Pedro Nunes é um dos grandes matemáticos portugueses do século XVI, ligado à ciência dos descobrimentos. Sim. Foste comissário, como já referimos, da exposição 360 Ciência e Descoberta, que esteve na Gulbenkian, que era acerca da ciência dos descobrimentos. E ela continha um argumento acerca de Portugal, ou do papel de Portugal no prelúdio da ciência moderna. Que papel foi esse? Aqui temos de dar um passo atrás. Não há maneira atrás. Não, na interpretação dar um passo atrás, porque senão não há maneira de perceber. Eu estou a ser muito rápido. Até mais ou menos 1960, 1970, a historiografia, isto é, o que os historiadores dizem, vou resumir, mas era mais ou menos assim. Diziam que a ciência é uma tarefa intelectual, estritamente intelectual, e os agentes da mudança intelectual são um conjunto selecionado de pessoas chamados génios. E isto resumia a interpretação histórica. O que era o trabalho de um historiador? O trabalho de um historiador era fazer uma espécie de concatenação destas ideias, uma depois outra, depois outra, depois outra, e descobrir os agentes. Olha, aqui temos um gênio, olha, aqui temos outro gênio, etc. Portanto, a história da ciência, porque havia este entendimento sobre o que era a ciência, a história da ciência era um subcapítulo da história intelectual. Só havia Cristiano Ronaldo, não é? Exatamente, e só havia ideias. Só havia duas coisas, só havia ideias e só havia génios. E se uma pessoa pegar num livro de Newton escrito no princípio do século XX, é isto que tem lá. Ou não está lá um Newton, não. A pessoa, a vida, instituições, está lá um cérebro. E a mesma coisa para o Einstein, a mesma coisa para tudo. Bom, neste cenário, se uma pessoa olhar para qualquer período da história portuguesa, absolutamente qualquer período da história portuguesa, mas em particular o período do século XVI, que é muito especial, neste cenário não há nada a dizer. Então, não há nada a dizer. O Pedro Nunes não é o tal gênio. Já lá vamos. Não há nada a dizer. Porquê? Porque temos os génios.
Não do temos século os génios e não temos os contributos em teorias científicas, digamos, a nível das ideias científicas, as grandes ideias, acionadas por génios. E, portanto, não há relativamente pouco a dizer. Ficamos fora da história da há uma ciência. exceção, que é de facto o Pedro Nunes, mas aqui é preciso também ser muito claro. Pedro Nunes não é, embora isto possa ser um julgamento, digamos, primário, mas Pedro Nunes não é da categoria de um Copérnico ou de um Galileu ou de um Kepler. Hein? Há, apesar de tudo, uma gradação nisto. Pedro Nunes fez grandes contributos que foram muito famosos na Europa, mas não está na primeiríssima linha dos contributos intelectuais de outros. Não é? Portanto, até 1960 ou 70 havia relativamente, digamos, pouco a dizer neste sentido. Havia muita gente a estudar muita coisa, mas para se falar de uma impacto ou de uma contributo de uma ciência portuguesa, era preciso fazer malabarismos. Era associar um suposto gênio a qualquer contributo intelectual. Exatamente. Mas depois surgiu, suponho eu, uma nova E o que é que visão das coisas. Exatamente. O que aconteceu é que a partir dos anos 60, 70, 80, a historiografia científica não tem nada a ver com Portugal. Não tem nada a ver com Portugal, internacional. A historiografia científica deu uma reviravolta completamente a isto. E diz, não, a ciência, sim, há uma parte que é o contributo intelectual teórico. Essa é uma parte importante, não se diminui, mas a ciência é um fenómeno muito mais rico. A ciência tem a ver com práticas, tem a ver com instituições, ofícios. Tem a ver com ofícios, tem a ver com níveis altos e níveis baixos, tem a ver com como é que a tecnologia interage com as coisas, tem a ver com o financiamento, tem a ver... E isto deu o que se chama a história da ciência moderna, não é? Digamos assim, a história da ciência... Portugal entra aí Portugal já pode entrar. Quais são as inovações? E então esse é que é o ponto. É que quando se faz isto, uma coisa que se diz é que é muito difícil que as circunstâncias geopolíticas e económicas não interfiram a ciência. Até aqui eram campos estanques e separados, não havia, mas depois começaram vários autores a dizer, bom... Os génios existiam no vácuo. Os génios existiam no vácuo, exatamente. Flutuavam independentemente dos dias. As pessoas acreditavam nisto, hein? Mas é assim que está tudo escrito até 1970. E as pessoas pensaram, não, grandes transformações geopolíticas ou económicas têm, de certeza, incidência nas práticas científicas e tecnológicas. Ora, é difícil dizer que na história da Europa tenha havido uma transformação maior do que a transformação da expansão marítima europeia. Aí já estamos na primeira A expansão marítima europeia mudou a história de Portugal e de Espanha, mudou a história da Holanda, da Inglaterra, mudou a história da Europa, depois mudou a história dos países, das zonas que foram colonizadas e dominadas do mundo, e mudou até hoje. Até hoje nós temos, quer dizer, Hong Kong em inglês tem tudo a ver com isto, quer dizer, há franceses, há alemães, há portugueses, há espanhóis, por todo o mundo, tem a ver com este fenómeno. E, portanto, a pergunta é esta, mas alguém acredita que um fenómeno geopolítico desta magnitude não tenha tido incidência na ciência? É porque se um fenómeno geopolítico desta magnitude não tem incidência nas práticas científicas, então aquilo que nós andamos a dizer não pode ser verdade. Isto é, aquilo que andamos a dizer de que... não foi tanto resultado da ciência em si, mas teve consequências para a ciência. Claro, tem uma interligação. Há uma interligação íntima. E, portanto, os historiadores em Portugal e fora de Portugal pararam, digamos, por um momento, há um momento de suspensão e dizem, bom, nós temos que olhar para este gigantesco e complexíssimo fenómeno da história mundial, que foi a expansão marítima, e ver como é que este gigantesco e complexíssimo fenómeno da expansão mundial afetou as práticas científicas. E o problema estava mais ou menos em aberto. Porque até aqui o que é que se fazia? Até aqui o que se dizia, não, o vetor da criação da ciência foi a ordenação do cosmos, foi saber onde é que os planetas estão, isso é a Terra que está no meio. Portanto, isto é uma história que se contava, não é que a história esteja errada, mas ninguém hoje acredita que o vetor da construção da ciência europeia tenha sido só a ordenação do cosmos. Passou pela construção dos barcos, pela orientação no mar, para tudo isto. Cartografia, cosmografia, uma revolução total nas ideias geográficas, uma revolução total nas técnicas de transporte de pessoas, uma revolução total na farmacopeia, na medicina, uma abertura de horizontes, uma revolução total
na maneira de se relacionar com os clássicos, não é? Como Destruir algumas ideias. Destruir algumas ideias obriga a negociar o saber clássico. E eu podia fazer aqui uma lista que nunca acabava, não é? O confronto com a experiência, leva a uma transformação. Há alterações enormes da autoridade, não é? Por exemplo, agora isto ressoa a coisas que nós já ouvimos. Só que estas coisas agora estão num quadro interpretativo, um quadro muitíssimo mais rico, que é o quadro interpretativo em que trabalham os historiadores de ciência a partir dos anos 90, de 80 a 90, não é? Por exemplo, negociações da autoridade, enquanto no que diz respeito ao estudo da natureza estava muito bem definido que é autoritário quem estudou, portanto, os sistemas de ensino funcionavam também como sistemas de validação da autoridade. O que é que acontece agora quando se descobrem novos continentes, novas realidades, não sei quantos? Deixa de ser possível que o conhecimento passa a ser construído apenas naqueles que estudaram. E então aceitam-se como autoritários os que viram. Então quem viu passa a ter autoridade. Então há aqui como Luís Camões diz muito bem nos Lusíadas. Isto está por todo o lado, fala-se, digamos, da importância da observação autóptica, portanto, direta, com o olhar direto, etc. Enfim, eu agora podia estar aqui... Henrique, essa visão que estás a transmitir hoje é reconhecida no mundo, digamos, da história de ciência mundial. Sim, absolutamente. Agora, repara, até aqui eu ainda não falei do nome de Portugal especificamente. Né? Então dá lá 2 exemplos. Eu agora já vou dizer, eu não estou a falar, estou a falar o que eu estou até aqui a dizer é o seguinte: não é possível hoje achar ao mesmo tempo que a ciência, no seu desenvolvimento, está intimamente ligada ao ordenamento político, económico, geopolítico, etc., e não reconhecer imediatamente, então, temos que olhar com muita atenção para o fenómeno da expansão marítima europeia, porque aí foram transformações geopolíticas como nós, provavelmente, na história do Ocidente, alguma vez vimos. Tem aqui inovações portuguesas, desculpa insistir. O que Portugal aqui faz de especialmente notório é a prioridade. Os portugueses e os espanhóis são os primeiros a ter que se debater com alguns destes problemas. E o que vai acontecer é que nós vamos ver imensos ensaios e tentativas de resolução nestes problemas na Península Ibérica, que depois são copiados e amplificados na Inglaterra, na Holanda, etc. Por exemplo, vou dar um exemplo, mas é só um. Agora, eu estava aqui de livre vontade um semestre. Sim, mas não só um. Por exemplo, se for bom, chega. Em 1537, Pedro Nunes... Mas é quando a Universidade de Coimbra... É quando a Universidade é refundada pelo Dom João III em Coimbra, mas não tem a ver com isso. Tem a ver com um livro, é o primeiro livro que Pedro Nunes publica. E logo neste primeiro livro, ele anuncia, digamos, o seu programa, aquilo que vem a dizer, não é? Além das equações, ele vem dizer várias coisas. Mas uma das coisas que vem dizer é isto, num texto muito importante. Diz, as navegações portuguesas são as maiores, as mais grandiosas, as de mais altas conjecturas, os portugueses é que entraram pelo oceano adentro, etc. Faz uma coisa toda assim, digamos, laudatória e grande. Até aqui tudo bem. Mas depois o que ele diz a seguir é que é absolutamente transformador e já vamos à parte da inovação disto tudo. E depois ele diz... Como é que isto aconteceu? Ele diz, porquê? Isto aconteceu porque os descobrimentos não se fizeram ainda a acertar, ao acaso, porque havia preparação. E depois porquê? Porque os nossos marinheiros eram os que tinham melhor preparação, os nossos instrumentos eram os melhores, tínhamos estudado matemática, sabiam cosmografia, os nossos barcos são tecnologicamente, e está a fazer uma coisa nunca vista. Está a associar grandeza imperial à vantagem tecnológica. Que eu saiba, é o primeiro texto na história da humanidade onde aparece esta associação. Não havia a palavra tecnologia, sequer. A primeira vez que há alguém no Ocidente, eu agora gostava que ouvissem e que quem me está a ouvir, que depois me mostrasse que eu estou errado com factos, que eu até hoje não consegui. A primeira vez que nós, na história do Ocidente, encontramos alguém a dizer a grandeza imperial, nós hoje chamaríamos o desenvolvimento, o progresso, não é? É só mudança de nomes, não é? A grandeza imperial está criticamente dependente da ciência e da técnica de um país. Isto, a primeira pessoa que eu conheço é Pedro Nunes, em 37. Como toda a gente que sabe um pouco de história intelectual da Europa sabe, isto vai ser o núcleo do programa de Francis Bacon na Inglaterra em 1640, um século depois. Mas... não sei se estou a conseguir transmitir. Sim. As ideias estão todas a ser testadas, experimentadas aqui na Península Ibérica e vão depois ecoar pela Europa inteira, onde vão adquirir proporções muito maiores. Pedro Nunes não é programático
como Bacon depois vai ser. Bacon escreve livros inteiros sobre isto. Pedro Nunes faz só um comentário. Mas temos outros, mas não é Pedro Nunes, não é o único. Nós encontramos muitos autores na Península Ibérica que tens ajudado a revelar, não é? Quer dizer, a dizerem isto, estamos a ver, e agora nós podemos dar um passo atrás e perceber porque é que eles estão a dizer isto. Nós estamos a descobrir, agora vou simplificar e dizer numa linguagem imprópria, mas para que as pessoas percebam rapidamente e isto não pareça uma aula. É como se os portugueses intelectuais da altura começassem a anunciar, estamos a descobrir uma coisa nova que ninguém tinha notado. É que para fazer crescer um reino, ou para aumentar o poder do rei, ou não sei quantos, é muito bom que os seus súbditos saibam ciência, saibam matemática, saibam não sei. Esta ideia é absolutamente transformadora. Não? Muito bem. Olha, Henrique... Mas há muitas mais. Hein? A questão da exposição que houve, aquilo teve, de facto, muito êxito, mas depois, quer dizer, o que é que ficou? Além, naturalmente, desta mensagem, onde é que está o material? Fala-se do museu recorrentemente do Museu dos Descobrimentos. Qual é a tua ideia sobre isso? Acho que nunca se vai fazer. Nunca, quer dizer, a história... Mas isso é uma coisa, nunca se vai fazer, mas deveria ser feito. Em Lisboa, por exemplo? Não, nunca, quer dizer, a história não tem nada a ver com o que se passou nos últimos anos, esta discussão pública agora. Esta é só uma reprise de uma discussão antiquíssima. Há ideias de fazer um Museu dos Descobrimentos em Portugal desde os anos 30 e nunca se fez. Eu não acredito que alguma vez se faça. Mas a questão não é falta de dinheiro, é falta de vontade política. Sim, seria um museu diferente. Nos anos 30 seria algo laudatório do completamente, mas não se fez. E agora poder-se fazer algo diferente, mais na linha da história da ciência estou totalmente de acordo. Contemporânea. Estou totalmente de acordo que a museografia tinha que ser completamente diferente, a mensagem é completamente diferente. O que estou a dizer é o facto de ter havido alguma polémica e ter parado não é uma coisa que tem a ver com circunstâncias de agora. É uma coisa muito mais profunda e, não será talvez muito simpático, mas é uma dificuldade que o país tem de se confrontar com a sua história. Nós temos essa herança, mas não sabemos, temos alguma distância relativamente a ela. Claro, não sabemos incorporar na nossa contemporaneidade. O século XVI não se consegue incorporar. Quer dizer, fomos modernos e agora temos alguma dificuldade em assumir essa modernidade. Há uma espécie de uma incomensurabilidade com aquilo que sucede que nós não a sabemos tratar e, portanto, não... E por isso é que há uma espécie de movimento pendular um bocadinho cómico, não é? Que às vezes há uma glorificação exagerada, não é? E depois salta-se para um derrotismo completamente pateta, não é? E de uma vez somos uma raça, não é? E depois outra coisa, a única coisa que fizemos foi explorar escravos, não é? E isto são duas parvoíces, não é? Quer dizer, o que está por trás disto é uma redução que não faz sentido. Não se consegue assumir tudo. Não se consegue assumir tudo. E há aquela atitude derrotista no Fernando Pessoa, claro, quer dizer, nós chegámos à Índia, mas depois ficámos sem trabalho, quer dizer, depois já nada vale a pena. Eu acho que enfim, olhando como um observador completamente externo disto, não estou a ver alguma possibilidade de um dia haver uma espécie de uma... Mas gostavas que houvesse. Mas como o David diz, se fosse bem contado, com certeza. Não é? Porque de alguma forma deixamos a página principal da história de Portugal no mundo fora. Digamos, Esta é a coisa surpreendente que a gente consegue fazer. Eu já reparei uma coisa, que hoje em dia, se eu fosse um turista e quisesse vir a um astrolóbio em Lisboa, eu sei que há um ou dois no Museu de Marinha, mas eles estão só um no Museu de Marinha. Só um Museu de Marinha, que são uns heróis, não é? Que eu gosto, porque o Museu de Marinha é um museu militar, para todos os efeitos, não é? Mas que perceberam a importância do que têm nas mãos e têm tentado subir ao nível e têm-no feito muito bem. Mas quer dizer, não se pode pedir que façam aquilo para que não estavam desenhados, não é? Claro. É uma história da Marinha, não é? Claro. Não, o capítulo mais surpreendente da história portuguesa, que mais atrai interesse mundial, nós não somos capazes de o contar. É a situação em que nós estamos, não é? Muito bem. Olha, os marinheiros portugueses sabiam medir a latitude, lá com os astrolábios, mas não a longitude. Mas o teu último livro intitula-se A Longitude do Mundo, quer dizer... Podes contar um pouco o conteúdo deste livro? Falas é figurado ou é mesmo literal? Esta longitude que está no título do teu livro. Completamente literal. A longitude meridiana que nos encontramos. Só no século XVIII é que se mede... O livro são 700 páginas para mostrar que isso não é assim. Quer dizer, assim, não é assim o quê? A Dava Sobel e o século XVIII e o Harrison e os ingleses. Não? Portanto, a ideia é que a longitude só começou a ser medida com rigor, com um relógio, um renome do século XVIII, é uma ideia assim um bocadinho limitada. Isso é puro folclore inglês, não é? É puro folclore inglês que nós somos amigos deles. Mas o barco vinha de Inglaterra para Lisboa, isso é curioso. Sim. Esse barco com Harrison trazia o relógio. Sim, mas vamos lá ver. Isso é uma longitude que varia pouco. Quer dizer, havia várias tentativas de medir a longitude, mas não tão precisas, é isso?
isso? Não. O problema... Não, quer dizer, vamos lá ver. Portanto, a ideia que ficou popular, porque apareceu um livro espetacular, muito bem escrito, mas eu não quero diminuir... A longitude dava Sobel, eu não quero diminuir em nada, não sou crítico. É uma história completamente... Eles fazem o trabalho deles, em inglês. Exatamente, é uma história completamente dissecada ao mínimo, não é? E qual é o resumo da história? O resumo da história, muito resumido, era este. Só se conseguiu medir longitude a sério a meio do século XVIII, exatamente, 1750 e tais, isso é feito só com relógios. Digamos, o ponto todo é haver relógios e etc. E isso só foi feito em Inglaterra e o motivo foi problemas náuticos, para evitar naufrágios, não é? Então, estas afirmações são todas mais ou menos falsas, não é? São mais ou menos como aquela afirmação que se costuma dizer, não é? Galileu foi queimado vivo na Idade Média por dizer que a Terra era redonda. A gente diz... É tudo errado, não é? É tudo errado, não é? E as pessoas dizem isto, e é a mesma coisa dizer, só se resolveu o problema da longitude com o John Harrison com relógios, porque o problema era para salvar os barcos. E a gente diz, ouça, nem sei, not even wrong, nem sei como é que é de explicar. Não é que a história não seja verdadeira. O que acontece é que há uma história gigantesca antes. E o problema... Passa por aqui também, não é? Começa aqui, quer dizer. Então agora vamos começar a história desde muito cedo. Resume. Desde a Antiguidade, portanto, desde Ptolomeu, portanto, século I depois de Cristo, desde a Antiguidade, que há a ideia de localizar os pontos da Terra com duas coordenadas, latitude e longitude, e, diz o Ptolomeu, e as duas coordenadas devem ser determinadas astronomicamente. É o que ele diz. Determinar a latitude astronomicamente é muito fácil, toda a gente fez. Determinar a longitude astronomicamente é mais complicado. Só especialistas conseguem fazer. E determinar a longitude astronomicamente é, basicamente, sem muitas explicações, é usar algum fenómeno astronómico... Ou seja, um relógio, não é? Para marcar o tempo. O problema da longitude é igual ao problema do tempo. As luas de Júpiter, por exemplo. É o problema do tempo. Eu estar num sítio e saber qual é exatamente o meu tempo local aqui para poder comparar com o tempo local no mesmo instante noutro sítio da Terra, não é? Pronto, este é o problema da longitude. E pode-se usar fenómenos astronómicos para fazer isto. Os melhores fenómenos astronómicos que há para fazer isto são eclipses de Lua. E, portanto, desde a Antiguidade se usam eclipses da Lua, a observação de eclipses da Lua, para saber o tempo local em diferentes sítios. E, portanto, se eu sei que um mesmo eclipse em Lisboa aconteceu a não sei quantas horas, e o mesmo eclipse em, não sei, Nova Iorque, não, nas Bahamas ou nas Antilhas, aconteceu a não sei que outras horas, eu faço a diferença de horas e fico a saber a longitude, né? Porque a longitude está linearmente ligada com a diferença de horas. E isso foi feito? Isto foi feito abundantemente. Como é que eu ia dizer? Foi feito em terra, não era a bordo, aqui há uma pequena nuance que é preciso explicar, mas o problema nunca foi medir longitude não era dos para barcos. Navegar, não mas era para marcar a longitude dos vários sítios. Dos vários locais. Então, quando é que isto se torna crítico? Com Tordesilhas. O problema da longitude surge como um problema realmente grave. Quando se trata de dividir o mundo entre... Através do meridiano. Quando se faz uma coisa absolutamente inaudita, nunca vista na história da humanidade. É separar o mundo em dois. Não, mas não é isso. É como uma linha abstrata. Uma linha imaginária. É que o problema não é as pessoas dividir o mundo em dois. Está bem, mas eu podia dividir o mundo em dois com uma linha de costa, ou com uma cadeia de montanhas, ou com um rio, que é como sempre se fez. Não, é que portugueses e castelhanos... Uma linha matemática. Uma linha matemática que não está em lado nenhum, só está na cabeça. Não sei se estou a perceber, se consigo transmitir o espanto disto. É de uma abstração. O poder imperial, uma abstração total. O poder imperial é o maior, as duas grandes potências do momento. A longitude passou a ser importante para a política. E agora o problema é grave. Eu tenho que saber a longitude dos sítios para saber se são meus ou deles. E então o que é que vai surgindo? Todas as pessoas, quer dizer, Colombo na segunda viagem diz que já vai medir a longitude, nós achamos que ele não mediu, mas de alguma maneira é irrelevante, porque eu acho que Colombo não tinha os skills necessários para fazer as medidas. Mas é irrelevante. O que é relevante é que ele já tem que invocar que mediu a longitude. E depois, a seguir, Vespucci também vai dizer que andou a fazer medidas de longitude, porque senão ninguém os levava a sério, não é? E depois, a seguir daí, há uma história contínua de portugueses e espanhóis a fazerem argumentações em torno das longitudes. Por isso é que o livro tem um historiador espanhol. E a fazerem medidas de longitude, não é? E claro que isto depois vai ser, digamos, superlativamente grave com a chamada questão das Molucas, com a viagem de Magalhães e a questão das Molucas. No século XVII, então, irrompe-se
ciência moderna, nós associamos tradicionalmente a esses grandes nomes, o Galileu, o Kepler, mais tarde o Newton, mas Portugal aqui estava numa situação política muito diferente, não é? E há quem fala, há uma palavra que para como um fantasma, que é de atraso português. Mas é o tempo também em que há uma translação para o Oriente dessa ciência moderna feita aqui na Europa. Tens muitos estudos sobre isso, como é que a ciência chega à China, como é que chega ao Japão. Conta lá, porque eu acho essa história fascinante. Bem, o que eu acho é que há muitas vezes a tentação nas pessoas de fazer uma coisa que se poderia chamar meta-história, que é arranjar um argumento que é meta-histórico, na medida em que está acima dos acontecimentos históricos e dá explicação para tudo. Eu vou só dizer rapidamente, por exemplo, porquê é que houve tantas guerras na Europa? Porque os alemães têm uma mentalidade belicosa. Pronto, isto é um tipo de argumento meta-histórico, não é? E as pessoas explicam. E, portanto, o atraso, no caso da história portuguesa, muitas vezes funciona meta-historicamente, não é? Porquê é que no século XVII o país não acompanhou os desenvolvimentos de Newton e não sei quantos? E as pessoas, porque o país estava atrasado. E eu peço imensa desculpa, mas isso não é resposta. Estamos a substituir uma pergunta por uma palavra. Mas as pessoas muitas vezes dizem isto, porque o país estava atrasado. Portanto, nós temos que fazer a identificação de fenómenos históricos, não é? E este é que é o trabalho do historiador. Mas a União Ibérica, de algum modo, tirou o protagonismo político a Portugal. Já lá vamos. Portanto, já lá vamos, mas não temos muito tempo. Não, mas é que o Carlos faz 30 perguntas interessantes e depois só me deixa responder a uma. Não, portanto, a primeira, há uma extensão, no século XVII há uma expansão enorme de ciência europeia para o Oriente e há portugueses que estão envolvidos nisso. É a mais pura das verdades e só tem uma resposta simples e que tem a ver com o aparecimento de uma instituição muito peculiar. E esta instituição forneceu a infraestrutura para a circulação de pessoas educadas. Que são os jesuítas. São os jesuítas. E as pessoas educadas são os veículos, os que transportam as ideias, não é? E, portanto, eu estou a dizer muito rapidamente, mas estou a tentar evitar a meta-história, está a perceber? Estou a dizer, não, nós percebemos isso. Porquê é que aparece Galileu na China? Nós sabemos. Foi os jesuítas que intermediaram. Houve um português que era um tipo que sabia, não sei quantos, e depois como há barcos a ir, e eles vão, e têm escolas, e têm as coisas lá, e os chineses são uma grande cultura, e mostra logo curiosidade, há um intercâmbio e é um fenómeno. Este é um fenómeno histórico, não é? A pergunta que mais interessa às pessoas não é tanto esta, eu acho que é a oposta, é outra, não é? Que estava subentendida no que o Carlos estava a dizer. A pergunta é que nós estamos, ok, vamos dar por aceite que o século XVI é um século peculiar na história portuguesa, porque há imensos contributos, não tive tempo nem sequer de falar de um milésimo deles, e estes contributos reverberam na Europa, não é? Reverberam na Europa, isso não há mais pequena dúvida, mas já não vemos isso no século XVII. E então agora aqui uma boa explicação, é preciso explicar, não é? Eu acho que as explicações tradicionais não convencem e não me convencem historicamente, e acho que hoje convencem poucos historiadores. Então dá lá uma não tradicional. A minha, que apresento uma vez mais com bastante cautela, porque não a tenho um nível probatório, mas não tem problema, tem a ver com o seguinte fenómeno. Os desenvolvimentos portugueses interessantes do século XVI foram possíveis de ser feitos na ausência de sistemas educativos sólidos. Ou seja, um cartógrafo para fazer bons mapas não precisa de ir muito à escola, tem que ter umas oficinas. Os melhoramentos em náutica não precisaram de grandes sistemas de ensino. Então já está mais ou menos fora daquilo. Não é? A universidade e qualquer sistema de ensino muito formal, sólido. E isto foi possível fazer no século XVI. No século XVII já não é. Mas isto já não é possível no XVII. E no XVII, qualquer progresso científico, para ser relevante no XVII, tem um nível de dificuldade e de sofisticação que faz imensa reclamação dos sistemas de ensino. E o que é que se descobre? Que o país não tem sistemas de ensino capazes de responder a isto. E o que é que nós vemos esse padrão? Vemos esse padrão a percorrer até hoje. O padrão que nos faz um afastamento... O anti-ocidental diz isso no século XIX. Não sei se diz bem sobre os sistemas de ensino. Ele fala, até aponta muito o dedo à Igreja Católica. Claro. À Igreja Católica. Mas as respostas tradicionais, a Igreja, a Inquisição, os Filipos, eu não sei quantos, não são resposta aqui. Porque quer dizer que os melhores sistemas de ensino do país, neste momento, são sistemas de ensino de instituições religiosas. Neste momento. No XVII. No XVII. No século XVII. Está a perceber? Certo. Está a perceber? Portanto, o argumento não pode ser essa a razão. A razão é muito mais profunda. A razão é que o país, como hoje,
E nós vamos ver isto a continuar ao longo do tempo. O país, como é que eu ia dizer, contenta-se com níveis educativos baixos. E isto para certas atividades ou em certos períodos não é gravoso, mas para outras atividades e outros períodos é fatal. Hoje é gravoso. Não ter um sistema de educação e de ciência, digamos, avançado, desenvolvido. Mas não vamos falar sobre isso. Nós temos de acabar e damos a última palavra a Henrique Leitão para falar, sei lá, dos seus projetos próximos. O que é que te entusiasma agora? O que é que tens aí a estudar que não te larga e que irás anunciar? O da vida, quer dizer, eu fiz um plano das coisas que queria fazer e eu estava muito espantado quando comecei a estudar isto, como se falava tanto sem estudar. Só para dar um exemplo, para se perceber. As 3 maiores figuras nas ciências duras, nas ciências matemáticas em Portugal, no século XVI, foram Pedro Nunes, Francisco de Melo e Fernando Oliveira. Estes 3 homens... Os 2 segundos são quase desconhecidos. E não tinham os trabalhos editados, estudados, traduzidos. Portanto, eu quando comecei a estudar isto, via as pessoas a falar do século XVI e sabia que ninguém tinha lido os principais. A coisa é tão estranha como se alguém estiver a falar de literatura portuguesa do século XIX e não conhecer essa de Queiroz nem Camilo. Porque as pessoas diziam, que a ciência portuguesa... E eu dizia, mas tu leste Francisco de Melo? Não. Mas tu leste o Fernando de Oliveira? Não. Mas tu leste o Pedro Nunes? Não. Então estás a falar de quê? Mas era assim, o discurso público era assim. E então o que eu disse foi, eu vou editar estes 3. E foi isso mas que o fiz. Pedro Nunes está mais ou menos, falta o Pedro Nunes está editado, dei com uma equipa, como disseste. O Francisco de Melo está editado com um colega meu. O Fernando de Oliveira também saiu. E o Fernando de Oliveira só fala, a Artes Náutica também agora termina, vai sair agora. Então finalmente agora nós teremos os grandes, todos publicados. Mas estamos em 2025. Então o que é que falta? Quais são os desafios grandes da história da ciência portuguesa? Depois, portanto, o Carlos sabe dizer o que é que teve. O que é que andaste a fazer? O que eu andei a fazer foi isto. Pronto. Depois a segunda coisa... Isto é um exame, parece um exame, A segunda coisa foi, isso está terminado e está feito. Temos agora todos os grandes e agora é preciso incorporá-los, estudá-los, fazer muita coisa, não é? Agora, depois havia outra coisa que não tenho tempo para explicar, mas era preciso estudar os roteiros náuticos portugueses por 1001 razões científicas, e então eu tive um grande projeto europeu que finalmente, chegou ao fim, uma bolsa do IRC, que finalmente permitiu. Então agora temos outro manancial documental português, finalmente está estudado, em 2025 está agora estudado, os resultados vão saindo agora mais rapidamente, está agora a sair. O que é que eu agora quero fazer? Quero fazer muitas coisas do que falta, mas enfim, várias, não vou dizer todas publicamente as que quero, mas gostava de, digamos, terminar o meu interesse pela matemática e a cosmografia do século XVI português com uma boa biografia de Pedro Nunes, que não existe, não é? Uma biografia científica de Pedro Nunes, não existe. Já começaste? Tenho montanhas de material. Está na cabeça, não é? Tenho o material todo em caixas. Está na cabeça. Ficamos à espera da biografia. E ficamos também a saber mais sobre os contributos portugueses para a ciência dos séculos XVI e principalmente XVI. Muito obrigado e até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Obrigado. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.